Então não adianta fazer um Media Kit simplesmente se apresentando como um palestrante. Isso todo mundo faz. A maioria dos palestrantes não tem Media Kit, mas os poucos que tem, a maioria se apresenta como palestrante. Eles não estão preocupados em criar percepção, ou seja, fazer o cliente perceber que não é porque você é um palestrante que ele vai te contratar, mas sim porque você gera um resultado que ele nunca viu nenhum outro palestrante falando que gera. Porque você se apresentou de uma forma que ele nunca viu nenhum outro palestrante se apresentar. Não é simplesmente pela apresentação, é porque a apresentação está ligada a resultados que aquela empresa precisa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso PMP de hoje é: palestrantes precisam de Media Kit? Antes de mais nada, o que é um Media Kit? Para que serve esse negócio? Um Media Kit, se você não sabe, palestrante, é um material que te apresenta para empresas que ainda não te conhecem, ainda não sabem que você é um palestrante, ainda não sabem os temas de palestras que você dá, o que você fala, sua especialidade, por que você, e não outro palestrante que fala sobre essas mesmas especialidades. O trabalho, a função do Media Kit é justamente essa: te apresentar para o cliente. E mais ainda, o Media Kit também cumpre um trabalho de marketing, porque ele te diferencia de todos os outros palestrantes que não têm Media Kit, de todos os outros palestrantes que utilizam um outro material qualquer ou utilizam só o e-mail para se comunicar com seus possíveis clientes. Você sabe que você não vai ter a oportunidade de conversar por telefone com todos os contratantes que você está prospectando. Você não teria nem braço para fazer isso, já que se você ter que conversar com todos os contratantes, não teria braço para fazer isso, não é escalável, né? Então, o material que precisa substituir você aqui na Lábia, e por isso que o Media Kit precisa ser tão bom, porque eu tô ligado que você é bom aqui na Lábia, palestrante. Então, o material que precisa substituir essa sua conversa, esse seu papo com o seu prospecto, com o seu possível cliente, é o Media Kit. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse material, o Media Kit, esse material tão importante para todo palestrante. Inclusive, acho que eu já acabei de responder a pergunta tema desse nosso episódio de hoje. O palestrante precisa de um Media Kit? O Media Kit é essencial para todo palestrante que quer ter sucesso no mercado de palestras para empresas, no mercado de palestras corporativas. Você quer? É uma intenção sua, palestrante? Então, sim, você precisa de um Media Kit e não de qualquer Media Kit. Um Media Kit que interesse às empresas. Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco com mais profundidade, mas antes da gente começar, deixa eu passar 2 recados para você. Primeiro recado para você que está assistindo gravado ou para você que está ouvindo pelo Spotify e não está tendo acesso aos slides. Que slides, Lucas? Justamente é esse o recado. Os slides eu preparei aqui para passar aqui as dicas para vocês, para passar esse nosso episódio de hoje. Alguns slides eu estou compartilhando esses slides no nosso canal do YouTube. Então, se você estiver assistindo ao vivo, gravado, depois é só ir lá no YouTube, pesquisar pelo tema do podcast de hoje que você vai ter acesso aos slides, tá bom? Segundo recado é o seguinte: qualquer dúvida que você tiver ao longo do nosso episódio, mesmo que você estiver assistindo gravado, deixa nos comentários que eu te respondo. Qualquer dúvida, observação, qualquer coisa que você quiser acrescentar, pode ser que o seu comentário vire um episódio de um novo podcast. Fechou? Dito isso, vamos começar aqui o nosso episódio de hoje. Tem muito palestrante que confunde um Media Kit com um currículo. Qual que é a diferença entre um Media Kit e um currículo? Antes de mais nada, o que é um currículo? Um currículo é um arquivo, né, um material que apresenta você para um contratante. Por exemplo, eu sou diretor de marketing, essa é a minha função, esse é meu cargo, e eu quero me candidatar para essa mesma função em uma empresa.
como que eles vão me conhecer antes de me entrevistar? Avaliando o meu currículo. O currículo vai ter meu nome, vai ter minhas experiências, o currículo vai ter o meu endereço às vezes, vai ter as minhas formações, vai ter os meus resultados, o que eu já consegui realizar em outras empresas. Então, o currículo, ele tem o meu histórico. E aqui que está a grande questão. Apesar do Media Kit cumprir a mesma função do currículo, que é apresentar você para um possível contratante, as informações que precisam estar dentro de um Media Kit são totalmente diferentes das informações que você geralmente coloca no currículo. E eu percebo que não é isso que acontece, não é isso que a maioria dos palestrantes fazem. E eles pecam feio por não entender isso. Se você, palestrante, não entende a diferença das duas informações que precisa ter em um currículo e a informação que precisa ter em um Media Kit, você está cometendo um erro que pode estar afastando possíveis clientes de você. Sabe por quê? Por uma simples palavra: intenção. Qual que é a intenção do contratante quando ele avalia o seu currículo para te contratar para um cargo dentro de uma empresa aleatória? Ele quer justamente saber as suas formações. Ele quer justamente saber as suas experiências em outras empresas, no mesmo segmento, no mesmo cargo. Ele quer saber sua idade, quer saber onde você mora. Isso daí é importante para ele. E antes de mais nada, e isso é muito importante, palestrante, se você estiver anotando, anota isso, ele está predisposto a saber isso. Olha só, você dificilmente vai mandar o seu currículo para uma empresa que não está procurando um profissional do seu campo de especialidade. Se você é diretor de marketing, dificilmente você vai mandar um currículo para uma empresa que não está procurando por diretores de marketing. Faz sentido? Ou seja, quando você envia um currículo para uma empresa, aquela empresa, aquele contratante já está predisposto a te contratar. E é por isso que ele se coloca à disposição para ler todas aquelas informações do seu currículo. Ao contrário de um Media Kit. Qual que é a função de um Media Kit? Acabei de falar. A função de um Media Kit é te apresentar, palestrante, para um contratante de palestras. E palestrante, se você está num trabalho de prospecção, se você está num trabalho de se apresentar para contratantes que ainda não te conhecem, significa que esses contratantes não estão predispostos a contratar sua palestra. Faz sentido? Começou a ligar os pontos aqui? Você consegue perceber agora a diferença entre currículo e Media Kit? Eles têm funções diferentes, eles atuam em momentos diferentes. As pessoas que vão receber esses dois materiais, elas estão em momentos diferentes, com intenções diferentes, predispostas de uma forma totalmente diferente. E é exatamente por conta disso que a estratégia e o conteúdo desses dois materiais precisa ser totalmente diferente um do outro. E aí que eu digo que muitos palestrantes pecam, porque os palestrantes simplesmente colocam muita informação no Media Kit. Às vezes, as mesmas informações que um currículo contém. Às vezes, eles enviam simplesmente um currículo. Literalmente. Eu já recebi alguns e-mails com currículos de palestrantes que eu fiquei confuso se esses caras eles queriam trabalhar aqui na minha empresa ou se eles queriam ser um dos palestrantes da minha agência. Porque eu recebi um currículo. E um currículo é totalmente diferente do que eu acredito que fosse aquela intenção daquele palestrante, a intenção de se apresentar, ou seja, é totalmente diferente de um Media Kit. O que o seu Media Kit precisa conter? O seu Media Kit precisa conter algo que se encaixe na intenção que aquele contratante que você está se comunicando tem naquele momento. E vamos lá, vamos trazer de novo aqui para o cenário em que você está mandando um Media Kit para um possível cliente seu. Vamos lá. Você é um palestrante, você quer fazer muito uma palestra naquela empresa conceituada da sua cidade, só que você não conhece ninguém dentro daquela empresa. Mas você é esperto, palestrante. Você foi lá no LinkedIn e buscou pelo nome do gerente de RH daquela empresa. Você conseguiu o e-mail daquele gerente de RH. Você vai fazer o seguinte: entrar no seu e-mail, pegar o seu contato lá que você conseguiu daquela pessoa e se apresentar para aquela pessoa, se colocar à disposição como palestrante para fazer uma palestra ali para a equipe daquela empresa, para conversar com o setor comercial, aí vai do tema da sua especialidade. Mas perceba o momento, isso é muito importante, palestrante, saca isso. Quem está tomando a iniciativa? Foi você que foi lá no LinkedIn,
Foi você que buscou pelo e-mail, foi você que está mandando e-mail, é você que está se colocando à disposição para palestrar ali naquela empresa. Em nenhum desses momentos, aquele contratante, aquela empresa entrou em contato com você. Ou seja, o interesse em palestrar, pelo menos nesse momento, é totalmente seu. Ao contrário do cenário em que você envia um currículo para uma empresa para trabalhar naquela empresa. Quem se colocou à disposição para colocar uma vaga, um anúncio de uma vaga aberta, para analisar currículos, para realizar entrevistas, é a empresa. E é por isso que o currículo funciona tão bem, porque quem está interessado e quem tomou a iniciativa em realizar todo esse processo seletivo foi a empresa. Então você percebe como existe dois lados de um jogo de interesses. E no mercado de palestras, na maioria das vezes, é você que está interessado muito mais que aquele contratante, porque esse contratante ainda não te conhece, como é que ele vai estar interessado em você? E é exatamente aqui que o Media Kit entra. Por isso que eu digo que o Media Kit ele precisa ser totalmente diferente de um currículo, porque a tarefa de um Media Kit é inverter esse jogo de interesses, é fazer com que o contratante ele se sinta tão interessado em te contratar, em contratar a sua palestra, quanto você em palestrar naquela empresa. Não é simplesmente sobre entrar em contato e se colocar à disposição. É sobre você fazer o cliente perceber que é importante te ouvir, que é importante te contratar, que é importante te conhecer. Você não vai ter a oportunidade de conversar com esse cara por telefone. Ele tem 1000 tarefas para cumprir na empresa dele. Mas você pode plantar sementinhas de curiosidade, sementinhas de interesse na mente dele, se você criar um e-mail que desperte curiosidade, desperte interesse, e se você potencializar esse seu e-mail com o Media Kit anexado. O Media Kit, ele sempre precisa ter um formato muito específico. O currículo, ele tem aquele formato de um papel A4, onde estão suas informações. Por quê? Porque, sei lá, não sei o motivo exato do porquê o currículo tem esse formato, né? Mas esse é o formato habitual, todos os currículos eles são dessa forma. Mas o Media Kit, por que o Media Kit não tem que ter esse mesmo formato? Você está vendo, se você está assistindo aí no YouTube, você está vendo uma slide, você está vendo a mão de um avaliador segurando um currículo na mão. No processo seletivo, de novo, a empresa ela está muito interessada em contratar um profissional para suprir uma demanda ali naquela empresa, para cumprir um cargo naquela empresa. Eles imprimem todos os currículos dos candidatos que eles vão entrevistar. O currículo, ele é impresso. O Media Kit, ele não é impresso. Por que o Media Kit não é impresso? Porque é você que está entrando em contato palestrante com aquela empresa. Aquela empresa ainda não está interessada em saber quem você é. Ela não está interessada em contratar a sua palestra. Talvez, dependendo do momento em que você entrou em contato com aquela empresa, ela não está interessada nem em contratar um palestrante. Você percebe? Então, muito provavelmente, quase 100% de certeza, a empresa, aquele contratante, não vai imprimir o seu Media Kit. E é exatamente por isso que você precisa passar a maior quantidade de informação possível de uma forma rápida. Como fazer isso? Fazendo com que a maior parte de informação possível já apareça de cara na tela dele. E não sei se você já abriu uma folha A4 no seu computador, se você já abriu um documento no Word, se você abriu, muito provavelmente esse documento não apareceu inteiro na sua tela. Você precisa rolar para baixo para ver o restante do conteúdo, não é? Mas quando você cria um Media Kit no formato de um slide, ele já aparece, preenchido na tela. Porque adivinha, se você estiver assistindo esse vídeo aqui por um computador, olha para a tela do seu computador. Qual é o formato da tela do seu computador? Deita o seu celular. Qual o formato da tela do seu celular? Quando o contratante abrir o seu Media Kit vai abrir preenchendo toda a tela dele. A maior quantidade de informação possível já vai estar aparecendo ali. Ele não vai precisar rolar para baixo para ver mais informação daquela única página. E aí, cara, está o seu poder de persuasão, o seu poder de utilização das ferramentas de marketing para dar vontade no cliente, causar curiosidade, causar interesse, para que ele role e leia o conteúdo das próximas páginas. Se você acompanha aqui os nossos conteúdos dos nossos podcasts, dos nossos vídeos no Instagram, no YouTube, no Facebook, você já está ligado mais ou menos no conteúdo que o seu Media Kit precisa ter.
mas eu acho que deu para entender a grande diferença entre um currículo e um Media Kit. Não deu? Se não tiver dado, se ficou alguma dúvida, deixa aí os comentários, deixa a sua pergunta, deixa a sua observação, que eu te respondo. Dando sequência aqui, por que é importante ter um Media Kit, então? O Media Kit, ele vai te apresentar para empresas que ainda não te conhecem. Basicamente, por causa disso. O Media Kit, ele te ajuda a inverter esse jogo de interesses. O palestrante que está entrando em contato com as empresas ainda não conhecem esse cara. Ou seja, a empresa ainda não está interessada nesse palestrante. A partir do momento que você consegue construir um muro de interesse, um muro de tijolinhos de interesse, ou seja, seu e-mail desperta interesse, seu Media Kit desperta interesse, o conteúdo que está ali no seu e-mail, no seu Media Kit, gera curiosidade em mim, esse cara aqui, que não te conhece e não está interessado em você, ele eventualmente se interessa porque aquele conteúdo, aquilo que você escreveu, interessou ele, despertou curiosidade dele. O Media Kit, ele tem a função de virar essa chavinha, despertar curiosidade, despertar interesse das empresas que ainda não te conhecem. Conheço muito palestrante que me diz que não consegue gerar resultado para empresas fora do estado dele, fora do círculo de networking dele. Por quê? Porque você só fecha palestras, palestrante, com pessoas que já assistiram sua palestra, com pessoas que já conversaram com você, com pessoas que sabem que o seu conteúdo é valioso. O seu desafio, se você quiser ganhar amplitude nacional, se você quiser ser conhecido por empresas de todo o Brasil, é fazer que empresas conheçam o valor de todo o seu conteúdo, conheçam o quão valioso você é antes de conversar com você, antes de assistir a sua palestra. E aí vai do seu poder de utilizar ferramentas de marketing em pontos de contato como esse, que é o Media Kit, que é o e-mail, para poder virar essa chavinha do interesse, da curiosidade nessas empresas que ainda não te conhecem, entendeu? Então, a função do Media Kit é exatamente essa, é por isso que você precisa ter um Media Kit e é por isso que o Media Kit é tão importante para qualquer palestrante. Por que o Media Kit gera esses resultados, Lucas? Pela forma como ele se encaixa nesse cenário de apresentação. Lembra, agora há pouco eu falei para você, um currículo, ele funciona porque ele se encaixa naquele cenário em que a empresa está procurando, fazendo um processo seletivo para procurar por um profissional. Talvez o Media Kit ele não se encaixasse naquele cenário, porque aquele conteúdo do Media Kit não é o que o contratante tem intenção de avaliar naquele momento. Ele não quer um Media Kit para contratar um diretor de marketing para trabalhar na empresa dele. O que ele quer é um currículo para saber as experiências, para saber as formações, antes de te contratar como diretor de marketing. Mas um currículo, ele gera muito resultado porque ele cumpre a função que você precisa que ele cumpra para virar o jogo de interesse, para fazer com que aquela empresa que ainda não se interessa por você passe a se interessar. E quando você gera uma apresentação curta, uma apresentação que te diferencia de qualquer outro palestrante, uma apresentação que gera curiosidade, você faz com que esse cara que não está interessado em você, porque não te conhecia ainda, ele queira saber mais sobre você. Mas o conteúdo ele precisa ser muito bem construído. Não crie um Media Kit com qualquer informação, com uma informação que você colocaria no e-mail, com uma informação que qualquer palestrante criaria. Lembra, o seu Media Kit precisa gerar a percepção no cliente de que te ouvir vale a pena. Para você gerar percepção, você precisa criar sentimentos no cliente. O significado da palavra percepção é esse: aprendizado por meio das sensações, por meio dos sentimentos. Ou seja, o seu Media Kit, o seu e-mail precisa gerar sentimentos, precisa gerar sensações. Se ele não gera, você vai estar fazendo a mesma coisa que todos os outros palestrantes que também estão entrando em contato com aquela empresa. Ou você acha que você é o único palestrante que gostaria de palestrar naquela empresa? Tem vários outros que estão mandando e-mail, que também foram espertinhos e foram lá no LinkedIn buscar o contato do gerente de RH daquela empresa. Por isso eles também estão se comunicando com aquela empresa. Se você simplesmente manda um currículo, e-mail, que não está gerando sensação, que não está gerando sentimento, que não está gerando percepção, você vai ser potencialmente ignorado, porque você vai ser mais um que está mandando aquela mesma informação. Então, por que o Media Kit é tão eficiente? Por que ele gera resultados? Porque ele está
ali cumprindo a função certa, no momento certo, para virar o jogo de interesses, para que você abra as portas para um possível relacionamento com aquele cliente que vai te levar, possivelmente, para um fechamento de palestras quando aquele cliente estiver precisando de um palestrante que fale sobre os mesmos temas que você. Lucas, então eu não devo comunicar minhas palestras, eu não devo vender as minhas palestras ali no momento em que eu vi o meu Media Kit? Definitivamente não, palestrante. Quando você se apresenta para uma empresa que ainda não te conhece, eu definitivamente acredito que você não deva carimbar a sua primeira impressão como um vendedor, como alguém que está oferecendo alguma coisa. Se alguém aparecer do nada te oferecendo alguma coisa, você vai comprar? Dificilmente, né? Principalmente se for alguém que você não conhece. Aparece alguém do nada na sua porta, né? Aperta a sua campainha e quer te vender um celular, uma TV. Tipo, como assim? De onde veio isso? Por que eu compraria de você? Eu nem te conheço, nem sei a procedência desse produto, nem sei se tem qualidade. É estranho, no mínimo, né? Então, por que você envia currículo, envia Media Kit, envia apresentação para empresas que nem te conhecem querendo vender a sua palestra? É tão estranho quanto um cara apertando sua campainha querendo te vender uma TV. Um cara que você nem conhece, um palestrante que aquela empresa nem conhece. Então, presta atenção nisso. O seu primeiro e-mail para uma empresa, o seu Media Kit, que você coloca anexado naquele primeiro e-mail, não deve ser de venda, deve ser de apresentação, para abrir as portas para um relacionamento com aquela empresa. E é exatamente por isso que o seu Media Kit não tem que ter um monte de conteúdo, porque nos próximos encontros, entre aspas, com aquela empresa, com aquele contratante, você vai apresentando cada vez mais sobre quem é você. Você vai deixar ele saber cada vez mais as suas experiências, as suas especialidades, as transformações que toda essa sua experiência e a sua especialidade pode gerar na equipe daquele contratante, naquela empresa. E aí vem aí a sacada. Para que você deve utilizar o seu Media Kit? Primeira coisa, para se apresentar para novas empresas. E tem também uma segunda função, para apresentar suas palestras para as empresas. O seu Media Kit, ele também apresenta suas palestras, mas ele apresenta suas palestras depois que a empresa já te conhece. Há alguns episódios atrás, eu fiz um podcast com o título Estágios de Interesse do Cliente. Se eu não me engano, o título, na verdade, foi na segunda-feira. O título foi O Natal dos Palestrantes, porque geralmente no varejo, o Natal é a época que tem um boom de vendas, né? Todo mundo está comprando presente, todo mundo está comprando alguma coisa. Então é a melhor época do ano para o varejo. Existem as melhores épocas do ano para que o palestrante venda palestras para empresas. Eu falei quais são essas épocas lá nesse episódio, no Natal do Palestrante. Eu trouxe o conceito dos estágios de interesse do cliente. Existem épocas do ano em que o cliente está mais interessado em contratar palestras, as empresas estão mais interessadas em contratar palestras do que em outras épocas do ano. E quando você, por isso que eu disse, está vendo como tudo se encaixa? Tudo que eu trago aqui para você, palestrante, não é loucura da minha cabeça, sentei aqui, liguei o notebook e estou falando aqui um monte de coisa que eu acho. Não, são informações da minha empresa, da minha agência de palestras. São dados, números. Eu não estou trazendo achismo aqui para vocês, não. Então, existem épocas do ano em que os contratantes, as empresas, o gerente de RH, o gerente de marketing, estão mais interessados em contratar palestrantes do que outras épocas. E nessas épocas que eles não estão interessados em contratar palestras, se você chega oferecendo a sua palestra e esse cara nem te conhece, ele vai te ignorar. É óbvio. É por isso que todo e-mail de apresentação, você deve abrir portas para relacionamento. E depois, quando você já tiver um relacionamento com aquele contratante, quando você já estiver, depois de vários encontros, entre aspas, vários e-mails que você mandou para aquele cara de transformação, tentando gerar valor para aquele possível contratante, aí sim você apresenta a sua palestra. Aí sim você pode anexar um Media Kit com a apresentação de palestras. Preferencialmente, e isso você só vai conseguir fazer se você segue as minhas dicas, se você pesca as dicas que eu passo aqui nos episódios do podcast Mercado de Palestras, ou seja, se você sabe quais são os meses férteis para que você apresente as suas palestras para as empresas, nesses meses você vai mandar o seu currículo de palestra, porque você já abriu um relacionamento e você sabe que possivelmente nessa época
aquele contratante que você já está se apresentando durante vários e-mails, vários encontros, está procurando por um palestrante. Ele está realizando o evento, ele vai precisar contratar uma palestra. E quando você envia ali o seu Media Kit, os seus temas de palestras, ou Media Kit apresentando aquela sua palestra, é muito alta a chance de você ser contratado, porque você não é mais um estranho, porque você está enviando, oferecendo um produto no momento exato que aquele contratante, que aquela pessoa precisa daquele exato produto. Consegue perceber a diferença? Tá vendo a diferença de você sair vendendo a sua palestra toda direita, metralhando, querendo vender para todo mundo? E a diferença de você criar uma estratégia focada em criar percepção na cabeça do cliente o suficiente para que quando você envia a sua palestra, na época certa, ele fale: como você adivinhou que eu estou precisando de palestrante? Olha a diferença, palestrante. Então, o seu Media Kit tem essas duas tarefas. Ele precisa te apresentar para novas empresas, ele precisa também apresentar suas palestras para essas empresas que você já está se relacionando. E aí isso já pergunta, né? Lucas, então quer dizer que eu devo ter mais de um Media Kit? Eu devo ter mais de um Media Kit? Não é só o Media Kit que eu preciso ter? Eu indico que você tenha Media Kits para momentos diferentes. Você precisa ter mais de um Media Kit. É interessante que você tenha mais de um Media Kit. Calma, Lucas, desacelera. Vamos por partes, como diz o Jack Stripador, né? Vamos lá, ó. O seu Media Kit, lembra? O seu Media Kit precisa cumprir funções certas nos momentos certos. Então, quando você vai se apresentar para uma empresa que ainda não te conhece, o seu Media Kit não tem que estar explicando lá as palestras que você dá, tá explicando os detalhes da sua palestra, não. Aquela empresa precisa conhecer quem é você e por que conhecer você vai fazer a diferença para ela. Ou seja, esse é um Media Kit de apresentação. O segundo Media Kit seria um Media Kit de apresentação, só que não sua, da sua palestra. E aí que vem as várias possibilidades. Você pode ter um Media Kit apresentando todas as suas palestras, você pode ter um Media Kit apresentando a sua principal palestra, você pode ter 3 Media Kits apresentando as suas 3 principais palestras. Tudo vai depender da sua estratégia. Então, vamos supor, o Luiz está aí acompanhando a gente no YouTube. O Luiz é um cara que ele segue aqui os podcasts, assiste os podcasts do PMP e ele sacou aqui quais são os meses do ano em que os palestrantes estão no estágio da inércia, que eles não estão se movimentando para contratar um palestrante. Quais são os meses em que eles estão no estágio do insight, quais são os meses que eles estão no estágio do NIC, em que eles já estão se movimentando para contratar palestrantes, e ele criou uma estratégia de comunicação com esses possíveis clientes dele, encaixado com esses diferentes momentos desses clientes. Ou seja, nos momentos em que o cliente está no estágio da inércia, que eles não estão procurando por um palestrante, esses são os meses em que o Luiz ele vai tentar se comunicar, prospectar a maior quantidade de empresas possível que ainda não conhece ele. E nesses momentos, ele vai enviar o Media Kit de apresentação dele. Nos outros meses, o Luiz ele vai enviar os Media Kits de apresentação das palestras dele para esses clientes que ele já está se relacionando, para esses clientes que ele abriu relacionamento nos meses, nos períodos em que os clientes não estavam procurando por palestrantes. E aí tudo vai depender da estratégia do Luiz. No primeiro mês ele vai mandar um Media Kit de vendas, da palestra de vendas. No segundo mês ele vai mandar o Media Kit da palestra de liderança. No terceiro mês ele vai mandar o Media Kit da palestra de motivação. E naquele mês em que ele mandou aquele Media Kit, ele vai mandar 4 e-mails com temas relacionados ao tema de palestra daquele Media Kit. Então vamos supor, a palestra de vendas. Naquele mês ele vai mandar 4 e-mails ajudando aquela empresa a aumentar as vendas dele. O seu e-mail, palestrante, ele precisa ser um fragmento da sua palestra. Então não adianta você mandar um e-mail que não vai ajudar aquele cara. O seu e-mail já precisa ser uma coisa assim que o cara lê e fala assim, se esse cara gerou esse nível de valor por esse e-mail, imagina assistindo a palestra dele. Cria 4 e-mails assim, e naquele mês joga lá o Media Kit de apresentação da sua palestra de vendas. No momento, no mês, em que possivelmente aquela empresa está procurando por um palestrante. Pode ser que não seja um palestrante de vendas, mas se for palestrante, é impossível que as possibilidades para você ser contratado não aumentem. É injusto
você concorrer com outro palestrante que só daquele mês apareceu do nada oferecendo a palestra dele para aquela empresa. Porque o contratante já te conhece, ele já vem se relacionando com você há um tempo. Mas você vê que tudo isso está encaixado dentro de uma estratégia? Então, não, eu não sugiro que você tenha só um Media Kit. Eu sugiro que você tenha alguns Media Kits que cumprem funções dentro de épocas em que o cliente ele está em estágios de interesse diferentes. Então, qual que é a intenção daquele cliente naquela época? Não é contratar palestrantes? Você vai se relacionar. Ele está contratando palestrantes? Aí sim você vai começando a colocar sementinhas de vendas, possibilidades de que você é o cara certo a ser contratado. Faz sentido, palestrantes? Espero que esteja fazendo sentido aí para vocês. Qualquer dúvida, manda para mim. Mas cuidado, tem um aviso para dar para vocês aqui, apesar de tudo, tá, palestrantes? O motivo é totalmente diferente do objetivo. E o que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês sacaram agora nessa minha última explicação, mas veja bem, o grande segredo disso tudo que eu estou explicando para vocês não é o Media Kit. O Media Kit não é uma varinha mágica que vai peririm, plim, plim, mudar a sua carreira da noite para o dia. O Media Kit é um elemento dentro de uma estratégia que você criou simplesmente para persuadir o cliente a perceber que você é o palestrante certo, o palestrante que precisa ser contratado. Eu quero que você perceba isso. O motivo é diferente do objetivo. Qual o objetivo? Fazer o cliente te perceber como o palestrante certo. Qual que é o motivo? Às vezes, o motivo de você estar mandando aquele e-mail é uma transformação que você quer gerar naquele possível contratante dentro daquele mês que a sua estratégia é enviar o seu Media Kit da sua palestra de vendas, como eu falei agora há pouco. Então, você vê que o motivo desse e-mail é simplesmente uma migalha de uma estratégia muito maior. Então, não se engane. Aquele e-mail que você está mandando, aquele Media Kit que você está anexando, são simples estratégias, são simples táticas dentro de um objetivo maior que você tem, tá? Existem várias coisas que você precisa construir dentro desse relacionamento, existem vários gatilhos, várias ferramentas de marketing que você precisa colocar em prática dentro dessa sua estratégia para fazer cada vez mais que o seu possível cliente, que o seu possível contratante, ele perceba você como palestrante certo. Quais são os principais objetivos de um Media Kit, então, Lucas? Primeiro, te apresentar para o contratante, como a gente falou agora há pouco. Então, o seu Media Kit ele precisa te apresentar. Esse deve ser o seu Media Kit principal, Media Kit de apresentação, tá? O seu Media Kit ele precisa criar uma percepção sobre quem é você. Então, não adianta fazer um Media Kit simplesmente se apresentando como um palestrante. Isso todo mundo faz. A maioria dos palestrantes não tem Media Kit, mas os poucos que tem, a maioria se apresenta como palestrante. Eles não estão preocupados em criar percepção, ou seja, fazer o cliente perceber que não é porque você é um palestrante que ele vai te contratar, mas sim porque você gera um resultado que ele nunca viu nenhum outro palestrante falando que gera. Porque você se apresentou de uma forma que ele nunca viu nenhum outro palestrante se apresentar. Não é simplesmente pela apresentação, é porque a apresentação está ligada a resultados que aquela empresa precisa. E eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque não é o tema do nosso podcast de hoje. Mas é a questão do posicionamento, de você ter um posicionamento diferente de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. E o seu posicionamento precisa expressar a sua individualidade e precisa expressar que a sua individualidade entrega de uma forma totalmente diferente aquela resolução do problema que aquela empresa enfrenta, tá? Então, o seu Media Kit ele tem o objetivo de te apresentar, de criar uma percepção sobre você e também de gerar uma reação. Toda ação gera uma reação. Qual ação que você está arquitetando para que o cliente tenha a reação de te contratar, de querer saber mais sobre você? Você precisa, palestrante, construir ações. Na verdade, você precisa construir reações. Antes de criar qualquer coisa nos seus materiais como palestrante, você já precisa imaginar, quando isso daqui cair lá no colo do gerente de RH, como que ele vai reagir? Como que ele vai me perceber? É a partir desse pensamento que você deve começar a construir os seus materiais de palestras. Deu para entender? E o Media Kit não foge disso.
O Media Kit, ele precisa gerar uma reação muito específica e tudo vai depender do momento que você está se comunicando. Se você está se apresentando, você precisa gerar reação de o cliente se interessar e querer saber mais sobre quem é você. Se você está apresentando a sua palestra, você precisa gerar reação do cliente cotar a sua palestra. Então, sempre pense nisso. Qual reação eu quero gerar com esse material que eu estou criando? 3 objetivos do seu Media Kit. Te apresentar, criar uma impressão sobre você e gerar uma reação. E aí, para finalizar esse nosso podcast de hoje, esse nosso episódio de hoje, eu quero te dar 3 dicas para você criar um ótimo Media Kit. Um ótimo Media Kit de apresentação, tá? Não um Media Kit de apresentação da sua palestra. Um Media Kit de apresentação sua para que você abra relacionamento com um contratante de palestras. Vamos lá, preparados aí para as 3 dicas? Primeira dica, use o mínimo de texto possível. Lembra, você é palestrante que está me acompanhando desde o começo. Quando você entra em contato com uma empresa que ainda não te conhece, aquela empresa não está interessada por você. E a gente não fica dando ouvidos, a gente não fica conversando com pessoas que a gente não está interessada em se relacionar. Pode ver, no seu círculo de amizades, você só tem pessoas que falam sobre assuntos que interessam você também. Se não se interessasse, você não teria liga à amizade, o relacionamento não teria liga, não é mesmo? Então, quando você não se interessa por algo, você não dá atenção para isso. Então, se aquele cliente ainda não está interessado por você, as chances são altíssimas dele não dar papo para você, dele não se sentir curioso em querer saber mais sobre você. O cara, ele não te conhece, então ele não vai se sentir interessado por você. Fato. Por isso que o seu trabalho é fazer com que ele perceba que você é interessante, com que ele perceba que é importante te ouvir. Se você mete um monte de texto ali no seu e-mail, um monte de texto no seu Media Kit, a possibilidade de ele perceber isso diminui, porque ele não vai ler. Simplesmente isso, ele não vai ler. Então, o mínimo de texto possível para que o cliente ele se coloque à disposição para ler o que você escreveu ali. Esse cara, ele não te conhece. No mínimo de texto possível, você precisa fazer ele perceber que é interessante te ouvir. Você precisa gerar curiosidade, gerar interesse nesse cara. Segunda dica, utilize suas melhores fotos, palestrante. Então, tudo que você não pode falar por textos, você vai ter que falar por fotos, você vai ter que falar por imagens, cara. A capa do seu Media Kit, a primeira página do seu Media Kit, ela precisa fazer o cliente querer ler a segunda página. Mas olha só, na capa do seu Media Kit, definitivamente não tem que ter texto, tem que ter o seu nome. No máximo um slogan, embaixo do seu nome, com seu posicionamento. Só isso. O que vai fazer o cara sentir curiosidade em ler a segunda página, em olhar o restante do seu Media Kit, é a foto que está na capa do seu Media Kit. Então, se você não tem uma foto diferente, se você não tem uma foto boa, uma foto que expresse o seu posicionamento, e se o seu posicionamento for único, a sua foto vai ser única, por isso que tudo que você criar precisa gerado a partir do seu posicionamento único. Se você fizer isso, tudo que você criar vai ser único. Então, nesse caso, sua foto vai ser única. E se a sua foto for única, muito provavelmente vai gerar curiosidade naquele contratante. E ele vai querer ver o restante do seu Media Kit. Então, utilize suas melhores fotos. O que você não conseguiu falar por texto, já que você precisa utilizar pouco texto, você precisa falar por imagens. Tem aquele ditado, eu não me lembro muito bem dele, mas eu acho que é: uma foto fala mais que 1000 palavras, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Acho que é isso. Terceira dica, gere interesse. Olha a fotinha que eu coloquei aí no slide. Um cone vermelho no meio da rua. Esse negócio aí faz você ficar em alerta, não faz? Você fica procurando. Se tem um cone no meio da rua, você vai ficar procurando ali o que tem de errado ali. Porque já liga o sinal de alerta na sua mente. Olha que interessante isso, palestrante. Não tem nenhuma placa falando atenção. Não tem nenhum texto escrito no chão. Cuidado com o buraco. 100 metros tem um carro parado. Não tem nada escrito aí. Simplesmente tem um objeto colorido parado no meio da rua. E na sua cabeça já liga automaticamente o sinal de alerta quando você vê esse objeto. Como você pode ligar sinais automaticamente na cabeça das pessoas sem dizer nada? Utilizando as cores. Por exemplo, a cor vermelha gera o sinal de alerta, de atenção na nossa cabeça. As cores são uma das ferramentas de marketing. Quais são as outras ferramentas de marketing que pode te ajudar a automaticamente gerar interesse, gerar percepção
na cabeça do seu possível cliente e que você pode fazer uso dessa ferramenta no seu Media Kit para fazer com que ele se interesse por você, para inverter esse jogo de interesses que acontece no momento que você se apresenta para um possível contratante. Então, 3 dicas para criar um ótimo Media Kit. Use o mínimo de texto possível, utilize as suas melhores fotos e gere interesse nos seus clientes, nos seus possíveis clientes, nos seus prospectos. Espero que vocês tenham curtido esse nosso episódio de hoje. Esse foi mais um podcast Mercado de Palestras. Aqui eu compartilho com vocês as estratégias necessárias para que você, palestrante, faça parte do grupo de palestrante mais bem-sucedido do mercado de palestras. Os palestrantes corporativos, os palestrantes que dão palestras para empresas. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil e a única agência focada em eventos corporativos. E hoje, o tema do nosso episódio de hoje foi: palestrante precisa de um Media Kit? Espero que eu tenha te respondido, espero que eu tenha gerado alguns insights. Tamo junto e boa quarta-feira para vocês. Tchau, tchau!